Olá, eu sou a Brenda Santos Spengler e estou apresentando o trabalho sobre um estudo da influência e variação do pH da água da chuva no cultivo de tomates. Esta é a 24ª Expotec do ano de 2020 e, além de mim, de autor do trabalho tem o Eric, que posteriormente irá se apresentar. Bom, como eu já disse anteriormente, este é um estudo da influência e variação do pH da água da chuva no cultivo de tomates. Primeiramente, por que o pH da água da chuva? Ao longo dos anos, principalmente após a primeira Revolução Industrial, que foi descoberta a queima de carvão para obtenção de energia e, posteriormente, a industrialização da sociedade até hoje, até os dias atuais, houve um intenso lançamento de gases poluentes na atmosfera. Esses gases poluentes causam inúmeras degradações ambientais. O meio ambiente hoje é uma pauta muito relevante na sociedade. Algumas dessas degradações ambientais podem ser enumeradas como a acidificação da água da chuva. E essa acidificação da água da chuva é um fator determinante para a formação da chuva ácida. A chuva ácida é um fenômeno muito hostil que degrada o meio ambiente, que degrada os prédios, os monumentos históricos e as plantações, a agricultura. Então, isso causa prejuízos econômicos. E é sobre isso que nós queremos estudar. Olá, meu nome é Eric Rodrigo de Santos Aidavan e sou autor desse trabalho em conjunto com a Brenda. E eu vou falar agora um pouco sobre qual é o problema que nosso trabalho busca solucionar. O problema que nosso trabalho busca solucionar vem da seguinte questão: o pH da água interfere de alguma maneira o desenvolvimento do tomate? Por exemplo, uma água mais alcalina beneficia de alguma maneira o desenvolvimento do tomate, enquanto uma água mais ácida deixaria os frutos, por exemplo, mais deteriorados ou crescendo em menor velocidade, ou o pH não tem nenhuma influência sobre o desenvolvimento da planta? É essa pergunta que nosso trabalho busca responder. Sobre a justificativa, nós escolhemos o tomate por ser um alimento comum na mesa das pessoas. É daí que vem a importância do nosso trabalho, pois caso nós conseguimos encontrar algum pH que seja mais ideal para o cultivo, poderíamos tornar as nossas plantações mais eficientes e isso tornaria um reflexo positivo ao preço final do produto, beneficiando a nós, consumidores finais. Nosso objetivo geral é estudar o quanto influencia e o quanto que varia ao longo dos dias o pH da água da chuva e o quanto que ele influencia direta ou indiretamente no cultivo de tomates, no crescimento dos tomates. Nós queremos estudar também quais os danos diretos que essa poluição atmosférica causou no cultivo de tomates. Os nossos objetivos específicos é pesquisar bibliograficamente como plantar tomates, primeiramente, como alterar o pH da água e o pH do solo. Alterar o pH da água porque nós queremos plantar, estudar, tabelar a variação do pH da água da chuva, mas nós também queremos cultivar tomates em meio alcalino, em meio ácido e em meio neutro, para ver a diferença na formação de ambos. Nós queremos estudar também a formação da chuva e os principais motivos de sua acidificação. Nós queremos tabelar, como eu já disse, o pH da água da chuva e nós queremos esquadrinhar o crescimento do cultivo de tomates, cuidar passo a passo e regá-los com a água da chuva. O pH é, na verdade, uma sigla, nós usamos diretamente pH, mas é uma sigla para potencial hidrogeniônico, que é uma medida de acidez, neutra ou alcalinidade de um meio qualquer. Digamos assim, a nossa saliva tem pH, a nossa pele tem pH, a comida que nós comemos, a bebida que nós bebemos, produtos químicos têm pH,
a água da chuva, por exemplo, todos têm uma medição de pH. Esse é medido entre 0 e 14, sendo 7 o neutro. O meio, ele não é ácido nem básico. Abaixo de 7 é ácido e acima de 7 é alcalino ou básico. Contudo, é imprescindível ressaltar que o pH ele não é um valor fixo. Apesar de todos os meios possuírem uma numeração de pH, essa numeração pode ser alterada de forma artificial ou natural. Essa alteração pode ser por agentes internos ou externos. E, como exemplo, nós podemos ter o pH da água da chuva, que é o nosso meio de pesquisa, que pode ser alterado pela poluição atmosférica. O pH da pele, o pH pode ser alterado pela qualidade da sua alimentação. O pH de uma substância química pode ser alterado ao se misturar com outra substância química. Também é importante ressaltar que os pHs podem ser definidos não de forma, não é uma regra, pode ser definido como soluções violetas seriam neutras, vermelhas seriam ácidas e verdes seriam alcalinas na química. Continuando a nossa fundamentação teórica, vamos falar um pouco sobre o pH do solo. Assim como qualquer outra coisa, o solo também tem pH, e este pode variar em uma escala de 3 a 9. São 3 os fatores que interferem nesse pH, que é a fertilização ali colocada, assim como qualquer outro produto químico que seja derramado sobre o solo, a água que cai ali, por exemplo a chuva, o pH da chuva também interfere no pH do solo, e a planta que está ali plantada. Sobre o pH da chuva, a chuva ela não pode ser considerada pura, pois para isso ela teria de ter o pH neutro, ou seja, igual a 7. Mas isso é muito difícil de acontecer, devido aos diversos gases que existem na nossa atmosfera que influenciam no pH da chuva. E é por isso que a chuva é considerada um grande lavador de gases, pois ela absorve grande parte do que entra em contato com ela na atmosfera. E todos esses gases que ela entra em contato interferem no seu pH de alguma maneira. Há diversas maneiras de se neutralizar o pH da água da chuva. Em estações de tratamento, por exemplo, é utilizado barrilha ou soda cáustica. Explica-se que a chuva, a composição química da chuva se dá por a junção da composição química das gotículas que formam a nuvem, as gotículas de água que formam a nuvem e as substâncias que se incorporam às gotas, as gotas da chuva durante o evento da precipitação. Então, a água da chuva, ela retrata as características das massas de ar. Porque enquanto que está ocorrendo o evento da precipitação, gases solúveis em água se incorporam a ela e partículas também se incorporam a ela e substâncias. Então, ela varia muito, ela varia conforme o tempo. Este é uma evidência que a chuva varia a sua composição química. O ar atmosférico é formado por inúmeros elementos, por inúmeras substâncias, por inúmeros gases. Alguns deles nós podemos dizer o oxigênio, o nitrogênio, o gás carbônico, o xeônio, o radônio, entre outros inúmeros. A fumaça é um elemento nocivo, uma substância nociva que está presente no ar atmosférico, que é lançado pelas indústrias, como eu disse na introdução, que é lançado pelos carros, pelo meio automobilístico, e que faz mal ao meio ambiente. O lançamento desses gases poluentes ocasiona a formação de ácido sulfúrico e ácido nítrico, que formam a chuva ácida. Eu vou dizer agora algumas reações químicas que ocorrem que levam até esses componentes que compõem a chuva ácida, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Primeiramente, nós temos o enxofre reagindo com o oxigênio, que são
gases comuns da atmosfera que formam o dióxido de enxofre e, posteriormente, com uma reação secundária, o dióxido de enxofre reage com a água em vapor e forma o ácido sulfuroso. Bom, falando um pouco agora sobre o cultivo do tomate. Sobre o ambiente. A temperatura ideal para o cultivo do tomate é durante a noite de 15 a 19 graus e durante o dia uma temperatura de 19 a 24 graus. Normalmente são comercializadas as mudas em pequenas vasilhas. De 90 a 100 dias após o transplante, o tomate já está pronto para a colheita. Porém, não precisa estar 100% maduro, já que mesmo após ter sido colhido, ele continua a se amadurecer. Bom, agora sobre a nossa proposta metodológica. Como vocês podem ver aqui no slide ao lado, por enquanto nosso trabalho está em fase de fundamentação teórica, onde nós somos em sites como o Google Acadêmico e Cielo, usando palavras-chave, estudamos sobre o pH e o cultivo de tomates, para agora, na segunda parte, na continuação do nosso trabalho, nós pomos em prática todo esse conhecimento, onde nós pretendemos pegar diversas mudas do tomate, mediante a medição do pH do solo e pH da chuva, regarmos cada mudinha com diferentes níveis de pH, uma muda com uma água mais alcalina, outra com uma água neutra, outra com uma água ácida e outra com a água da chuva. E assim nós anotarmos as diferenças, as divergências no desenvolvimento de cada planta, no qualidade dos frutos e assim por diante, e ver se conseguimos catalogar alguma diferença. Bom, sobre nossos resultados e discussões. Após a leitura de cerca de 15 artigos, nós chegamos à conclusão de que a melhor proposta metodológica seria a explicada por mim anteriormente, que seria plantar as mudas de tomate e regá-las com diferentes níveis de pH, anotando as divergências. Após uma minuciosa análise dos artigos, porque esta foi uma pesquisa bibliográfica, nós podemos perceber a relação intrínseca entre o pH da água da chuva, o pH da água que rega as plantações, o pH do solo e a plantação em si. Essa relação em que o pH da água da chuva ou o pH da água que rega o solo pode alterar o pH do solo e alterar a plantação em si. Nós podemos perceber também o quanto o fenômeno da chuva ácida é nocivo e pode influenciar negativamente não só a economia, mas a digestão humana, a digestão do consumidor dos tomates. Entretanto, nós concluímos também que, apesar de haver alterações no pH da água da chuva que são maléficas para as plantações, existem também alterações no pH da água da chuva que são benéficas para as plantações. Não só no pH da água da chuva, mas no pH que regará a plantação. Então, nós pretendemos continuar esse trabalho na fase 2, sobretudo na perspectiva metodológica, a partir do conhecimento bibliográfico adquirido.